a Bolsa de Valores não para de cair. Na última semana, o Ibovespa chegou a praticamente 112 mil pontos, uma das maiores quedas em 2023. Tenho certeza que não deve estar sendo fácil para você continuar investindo em ações, em fundos imobiliários nesse momento. No vídeo de hoje, eu vou trazer 5 motivos que podem te convencer a você vender os seus ativos nesse momento. Mas fique comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos chegar a uma conclusão se é o momento de fato de vender ou se talvez nós estamos agora diante de uma excelente oportunidade para comprar mais ações, mais fundos imobiliários e dar mais um passo na nossa jornada de investimentos. Mas antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo, eu vou pedir para você dar o like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para um maior número de pessoas. Se inscreva se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E pois é, pessoal, não está sendo fácil para nenhum investidor continuar fazendo seus investimentos mensais, manter aquela disciplina, aquela paciência de continuar investindo todo mês em busca dos seus objetivos financeiros, da sua aposentadoria tranquila, do seu primeiro milhão, nesse momento que a gente está vendo tantas notícias ruins. E eu selecionei aqui 5 motivos de todas as notícias, de tudo que a gente está vendo nesse momento, que podem te convencer a vender as suas ações, a vender seus fundos imobiliários nesse momento tão complicado. E como eu falei no início do vídeo, fique comigo até o final, porque nós vamos chegar a uma conclusão do que fazer nesse momento. É de fato o momento de vender ou se talvez é um momento agora de oportunidade e comprar mais ações ou comprar mais fundos imobiliários. E sem muito mais enrolação, vamos direto ao primeiro motivo que pode te fazer vender as suas ações e seus fundos imobiliários nesse momento. E o primeiro motivo são os juros altos nos Estados Unidos. Em setembro, o FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos, ele manteve a taxa de juros em 5 a 5,25%, um dos maiores valores em 20 anos. Realmente há um temor nos Estados Unidos sobre uma possível recessão. Isso deve frear a economia dos Estados Unidos nos próximos anos e muitas pessoas ficam com medo, e o governo, que está diante de um cenário muito complicado, de uma inflação persistente, faz com que os juros permaneça mais elevado do que o mercado esperava. A gente viu inclusive a notícia de que no mês passado os Estados Unidos geraram 360 mil empregos aproximadamente, muito mais do que o mercado esperava. E o que isso significa? Que é uma coisa boa? Sim, se você olhar para um lado que você gerar emprego é uma coisa boa, por outro, essa geração de empregos tende a fazer uma inflação mais persistente, porque você tem um aumento de salários, é mais dinheiro na mão das pessoas, e mais dinheiro na mão das pessoas fazem com que os preços dos serviços, dos produtos também fiquem mais caros. E o que o governo tem que fazer? Aumentar os juros para frear essa inflação. Então, por mais que em setembro o governo não tenha aumentado a taxa de juros, houve um comunicado que é esperado que a gente tenha mais uma taxa aumentada até o final do ano. Isso gerou um temor, porque isso faz com que os treasuries, que são os títulos públicos norte-americanos, tenham taxas mais elevadas, de 5,5%, às vezes até 6%. O que os investidores fazem? Eles tiram seus investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários e os REITs lá fora, e começam a investir em títulos públicos norte-americanos. Os Estados Unidos ainda é a maior economia que a gente tem no país, e você investir num título de governo realmente é uma coisa que traz muita segurança para o investidor. Então, por exemplo, se você tem uma opção de investir numa ação e ganhar 10% no ano, ou você investir num tesouro americano e ter 6% no ano, o que é o melhor? O que traz mais segurança? Então a gente vê essa migração de investimentos da renda variável para a renda fixa americana, e isso, claro, tende a trazer mais um temor, mais uma incerteza para o mercado, e deve continuar pressionando o preço das ações e fundos imobiliários, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e a gente está vendo que isso se refletiu na bolsa no mês passado. O segundo motivo é o forte aumento do barril de petróleo nos últimos meses. A gente viu que a OPEP, que é uma organização dos principais países exportadores de petróleo, eles cortaram a oferta de milhões de barris diariamente, e tendem a fazer isso até o final do ano, e isso impulsionou a cotação do barril do petróleo até mais de 90 dólares, chegando até quase 100 dólares. E claro que quando a gente aumenta o preço do barril do petróleo, isso afeta a inflação, principalmente nos Estados Unidos, que a gente está vendo que está numa situação bastante complicada. Então o preço do barril de petróleo subindo traz também um temor, porque isso deve continuar
pressionando a inflação para cima, e pressionando a inflação para cima, o que o governo vai fazer? Tende a manter a taxa de juros mais alta ou inclusive continuar aumentando, e por isso a gente vê essa incerteza, esse medo no mercado em relação à situação macroeconômica, principalmente dos Estados Unidos, que é a principal economia que a gente tem, e se os Estados Unidos vai mal, com certeza a maioria dos países também vai mal, e é por isso que a gente vê esse reflexo na queda da Bolsa de Valores. E o terceiro motivo é o aumento da dívida pública dos Estados Unidos. Em 2023, a dívida pública chegou num patamar sem precedentes, de mais de 30 trilhões de dólares. Você tem ideia de quantos reais são 30 trilhões de dólares? São todos os reais. É absolutamente impressionante a dívida pública que a gente está enxergando nesse momento nos Estados Unidos. E claro que isso também gera temor, gera incerteza para o mercado sobre a sustentabilidade dessa dívida no médio e longo prazo, fazendo com que os Estados Unidos corram o risco de ter um default, ou seja, de dar um calote. Isso com certeza prejudica a economia dos Estados Unidos em relação a esse temor, porque os investidores tendem a ficar mais cautelosos se os Estados Unidos vai conseguir cumprir o pagamento das obrigações que ele tem de todas as suas dívidas ao longo do tempo. E claro que todo mundo começa a se afastar do mercado e começa a ter uma posição mais segura de investir em produtos, em ativos que tragam mais segurança para o seu dinheiro. E só para vocês terem uma ideia dessa magnitude da dívida, o valor desse montante de 30 trilhões de dólares chega a aproximadamente 120% do PIB, ou seja, do que a economia dos Estados Unidos gera. Então realmente é um momento muito difícil, muito complicado, e aumenta a situação, o risco fiscal dos Estados Unidos. O quarto motivo é a desaceleração da economia chinesa. Em 2023, quando o mercado esperava uma retomada forte da economia chinesa, depois de fortes restrições da pandemia, de fortes lockdowns na época do Covid-19 até 2022, quando todo mundo pensava que quando terminasse isso ia voltar com muita força, com muita pujança, isso não aconteceu, muito pelo contrário, a gente está vendo uma situação bastante difícil na China, principalmente no setor imobiliário, com muitas empresas quebrando, entrando em recuperação judicial, empresas gigantescas do mercado chinês, inclusive a gente vê até algumas cidades fantasmas, né, cidades abandonadas, que foi investido muito dinheiro que acabou indo para o lixo, basicamente, realmente perdeu-se muito dinheiro na China, e agora a gente está vendo também que a China está deixando de importar muita coisa do Brasil. A China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, principalmente de commodities, seja agrícola, metálica. Então o agronegócio, por exemplo, representa de 25% a 27% da economia do Brasil, e claro que se a China deixa de importar nossos produtos, isso começa a prejudicar, e a gente vê esse reflexo na Bolsa de Valores, que tem muitas empresas muito grandes, como o Vale, por exemplo, que são afetadas, e a gente vê o reflexo na Bolsa de Valores com essa queda que a gente viu nas últimas semanas. E o quinto e último motivo são as incertezas fiscais do Brasil. Nesse momento, o mercado já absorveu que o governo não deve entregar um superávit primário em 2024 como prometido. O governo está gastando muito e está renunciando muitas receitas com subsídios e incentivos para a economia, e a gente está vendo que é uma gastança danada, e isso tende a impulsionar a dívida pública do país. No início do ano, o governo, por exemplo, nesse ano, achava que teria um déficit 0,5% do PIB, e nesse momento, que não fechamos o ano ainda, já está em aproximadamente 1,5% do PIB. E a gente já viu que no ano que vem, que já tem um déficit nesse momento para o orçamento de 168 bilhões de reais, e o governo não faz ideia de como é que vai conseguir arrecadar isso, a situação fiscal se complicou e complicou demais, e é claro que isso também, como nos Estados Unidos, a situação fiscal gera um temor no mercado, claro que gera aqui no mercado brasileiro, e os investidores, a maioria das gestoras de fundos de investimento e também nós investidores amadores, investidores de varejo, também ficamos com receio do que pode acontecer, e claro que isso se reflete na performance muito ruim da Bolsa de Valores. E se esse cenário continuar, de o governo continuar gastando muito, não querer cortar despesas e sim querer aumentar os impostos, como a gente está vendo nos últimos meses, isso tende a trazer uma situação fiscal bastante sensível, pois existe um limite, também conhecido como curva de Laffer, do que a sociedade consegue aguentar
com o aumento de impostos. Então tem um limite que o governo consegue aumentar o imposto e aumentar a arrecadação, e a partir do momento que você passa esse limite, o governo começa a arrecadar menos, pois prejudica a situação econômica do país. Então a situação não é fácil, a gente está vendo que é para aumentar mais impostos e não cortar despesas, para aumentar os grandes benefícios que a gente tem da grande máquina pública brasileira, e a situação está bastante complicada, pois existe um déficit gigantesco contratado para 2024 e o mercado já entendeu que o governo não deve entregar o superávit prometido. Então, toda essa situação você tem que continuar acompanhando com atenção. Tenho certeza que você deve ver muitas notícias, e é por isso um dos grandes motivos que eu trouxe aqui no canal, que afeta a Bolsa de Valores, da situação econômica e fiscal do país, que vai impactar com certeza a Bolsa de Valores se a gente não conseguir ver, enxergar uma melhora, um otimismo com alguma ação do governo que bote a situação do país numa diminuição da dívida, numa melhora na situação fiscal, que com certeza tende a impulsionar a economia do nosso país. E esses foram os 5 motivos para você vender as suas ações nesse momento. Será que eles te convenceram? Eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que é motivo para vocês venderem. Eu sei que o mercado todo está com pânico, está com medo, com incerteza, mas não é o momento de a gente tomar grandes decisões em relação aos nossos investimentos. É momento de a gente seguir a nossa estratégia. Vocês sabem que aqui no canal é estratégia de investimento de longo prazo, em boas ações e bons fundos imobiliários. Já gravei diversos vídeos de várias empresas e vários fundos imobiliários, inclusive de investimentos no exterior, e é isso que você deve continuar fazendo. Todo mês pega uma parte do seu salário, continua comprando suas ações, fundos imobiliários, vai equilibrando sua carteira, e é assim que você vai atingir o seu sucesso financeiro no futuro. Esqueça ficar acompanhando o jornal, essas notícias, que toda hora a gente vê uma situação alarmante, que é recessão nos Estados Unidos, China vai quebrar, o mercado dos Estados Unidos vai parar, enfim, só tem coisa ruim. Inclusive aqui no Brasil, com situação fiscal, vai ter rombo, vai ter déficit, vai ter calote, vai ser impeachment. Então toda hora é uma situação que os jornais, principalmente as notícias, tendem a ganhar com esse consumismo, né, do medo, da incerteza, da ansiedade. Então para a gente que investe, a gente tem que esquecer isso, deixar as notícias de lado, continuar estudando, olhando para as empresas, olhando para os fundos imobiliários, que eu tenho certeza que é o caminho certo para a gente continuar seguindo na jornada de investidor e atingir a nossa liberdade financeira. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer toda essa situação de uma forma resumida de tudo que está acontecendo agora, pelo menos os 5 principais motivos que podem te incentivar a vender as suas ações nesse momento, sair da Bolsa de Valores. E eu quis trazer isso porque eu sei que muitas pessoas estão com medo, recebo várias mensagens do que fazer agora, onde investir, é momento de ir para os Estados Unidos, ficar aqui, vai lá para fora, onde é que a gente bota o nosso dinheiro? Então é uma situação muito complicada, eu sei que traz muito medo e ansiedade, mas como eu falei para vocês, é momento de a gente manter a tranquilidade, continuar investindo com paciência e com disciplina. E se você ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários se você enxerga algum outro motivo, talvez que faça algumas pessoas quererem vender as ações no momento, ou se você acha que é momento realmente de a gente investir mais, é uma oportunidade de comprar ações mais baratas, fundos imobiliários mais baratos e dar um salto gigantesco na nossa jornada de investidor. Se você gostou, por favor, curta o vídeo para ajudar o canal, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Até a próxima!